formulação que o Rolston propõe, em contraposição provocativa à formulação de direitos humanos, a cidadania, então, a cidade seria o contexto no qual essa nova formulação fundamentadora do acesso aos direitos surge, e a própria substância em si, porque a cidade em si só existe a partir da organização principalmente desses periféricos. E quando ele diz isso, num momento onde a cidade funciona livremente e onde todas as atividades estão acontecendo, parece um pouco provocador pensar que é a periferia que faz a cidade acontecer. Mas quando a gente entra, então, nesse momento de pandemia, onde a circulação é restrita, onde só o essencial pode circular, então toda essa construção de James Rolston sobre a periferia que faz a cidade acontecer fica evidenciada, né? Quando os jornalistas começam, então, a apresentar quais são essas funções de fazedor da cidade, apresentando o carteiro, apresentando a pessoa que conserta o encanamento da água, o eletricista, o entregador do alimento, enfim, a pessoa que dirige o ônibus e que dirige o metrô, a pessoa que abre portas e fecha portas, edifícios, né? Acende as luzes, apaga as luzes, limpa a cidade, mantém a cidade limpa. Então, essas pessoas são as pessoas que fazem a cidade acontecer, né? São os chamados essenciais. Então, essa é a proposta de reflexão que o Rolston traz, e ele vai dizer, então, que essa cidadania se fortalece e se organiza a partir principalmente da mídia 2.0, que é essa mídia interativa na qual você coloca conteúdo. Então ele diz, essa periferia ela se organiza, e a potência de organização que a gente viu nas rebeliões, né, do século XXI acontecem principalmente a partir dessas pontes que são feitas com a internet. E o grande questionamento que ele traz para nós em relação a qual o futuro disso, no momento em que a gente se apropria do poder da nossa própria força de produção, da nossa própria capacidade de fazer a cidade acontecer, que a gente questiona e circula e ocupa os espaços urbanos, e questiona o Estado para que reconheça e abra o acesso ao serviço ao qual eu contribuo para a construção. Então a questão é saber se no momento em que nós nos articulamos politicamente com o uso das redes sociais, a gente está, segundo ele, nesse artigo, né, a reflexão final que ele traz, nos comunicando enquanto idiotas, na acepção da palavra idiotai, que é a pessoa autocentrada, ou seja, a pessoa que só se conecta e se organiza e se mobiliza politicamente para atender interesses próprios, ou se realmente a gente está caminhando no sentido da construção de uma cidadania no sentido pleno, ou seja, a nossa capacidade de organização ela é cada vez mais abrangente de uma visão coletiva, de um bem-estar que abrange uma perspectiva da interdependência dessa comunidade para o funcionamento pleno, né, e feliz dela mesma. Então, é uma reflexão que eu achei bem interessante, porque eu dei aula na UFRJ nesses 2 últimos anos com base nessas leituras, e foi muito interessante porque a gente explorou profundamente essas reflexões que agora a gente está fazendo em meia hora. Então, com essa adversidade que a gente está vivendo, fica muito evidenciada essa ideia dos essenciais e do fazer acontecer a cidade. Então, é uma contribuição para uma reflexão sobre o futuro das políticas públicas, a fundamentação com a qual a gente discute o acesso a essas políticas públicas e a forma a forma atual e formas futuras mais eficientes da nossa organização para o acesso a esses bens e serviços, né? E qual o papel do Estado, ou o novo papel do Estado nesse contexto? Uma das coisas que o Rolston traz é que nessas rebeliões do século XXI, diferentemente das rebeliões do século XVIII, por exemplo,
não há ocupação de prédios públicos e fábricas e aparatos do Estado. O que a gente vê são pessoas ocupando as ruas, né, que é um sinal de apropriação do que é seu. Então, qual lugar esse Estado vai ocupar a partir do momento que a população atinge uma maturidade de auto-organização, não só de produção do que precisa para sobreviver, como de comunicação e integração para a criação de pactos? Então, qual seria esse novo lugar do Estado? Então, são reflexões que ficam para nós pensarmos o futuro das políticas públicas, da participação popular e das ferramentas de conectividade, de deliberação e decisão dessas políticas. Isso, foi um prazer conversar com vocês e até a próxima. Espero que essa conversa chegue a vocês num bom momento, que estejam todos bem e seguros e saudáveis.